E aí, notívagos e madrugadores, estamos de volta. Hoje o papo é sobre um manual de sobrevivência que foi escrito há 3.000 anos, mas que parece que saiu ontem no Twitter, quer dizer, no X. Se saiu no X, provavelmente é polêmico, Miles. Mas sim, estamos falando do capítulo 22 de Provérbios. Exato. E quem está guiando a gente nessa selva de conselhos é o autor Juarez Barbosa com o livro Provérbios na Prática. Clara, eu estava lendo o roteiro e, sinceramente, tem coisa aqui que é um tapa na nossa sociedade de influencers. Totalmente. O Juarez pega esse texto antigo e mostra que a natureza humana não mudou nada. A gente só trocou as sandálias de couro por tênis de marca, mas os problemas são os mesmos. Vamos direto para a jugular, então. O capítulo começa falando de reputação. Vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Hoje em dia, parece que o pessoal prefere a riqueza e troca o nome por um arroba verificado, não é? É curioso você falar isso. No contexto do Antigo Oriente Próximo, ter um bom nome, em hebraico, Shem, não era só ter fama, era sua essência, sua moeda social. Dinheiro naquela época era volátil. Vinha uma guerra, um rei maluco e confiscava seu... Criptomoeda caindo 90% em uma semana? Pior, porque não tinha backup na nuvem. Mas o nome, ninguém podia roubar. Se você tinha a reputação de ser íntegro, você conseguia crédito, conseguia alianças. O Juarez destaca isso no livro. A riqueza pode sumir num estalo, mas a reputação é a única coisa que sobra quando a conta zera. Pesado. É aquela história. Se o Google apagasse seu histórico hoje, o que as pessoas diriam de você só pela convivência? Fica aí o questionamento para o ouvinte ter sua crise existencial da madrugada. Calma, Miles, não vamos deprimir a audiência ainda. Vamos falar de algo mais engraçado. A preguiça criativa. O famoso leão na rua. Versículo 13. O preguiçoso diz: "Há um leão lá fora, serei morto na rua." Isso é genial. Historicamente, leões em Israel ficavam no deserto, no Vale do Jordão. Eles não ficavam passeando no centro da cidade tomando um café. Então é literalmente uma desculpa esfarrapada. É hipérbole do absurdo. É como você ligar para o chefe hoje e dizer: "Olha, não vou trabalhar porque tem um tubarão no meu elevador." O preguiçoso inventa uma catástrofe mortal só para não ter que levantar da cama. Eu me identifico perigosamente com isso. Leão é só uma chuva fina e eu já cancelo a academia dizendo que é questão de segurança pública. O Juarez aponta exatamente isso. A mente que não quer agir vira uma fábrica de monstros. O obstáculo nunca é real, é uma projeção do medo de trabalhar. Falando em trabalho, vamos pular para a educação. Por que esse versículo 6 é o clássico dos grupos de família? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas, Clara, isso soa meio lavagem cerebral, não? Depende da tradução que você tem na cabeça. O termo hebraico para ensina ou instrui ali é hanor. Sabe qual é a raiz dessa palavra? Não faço ideia. Meu hebraico tem enferrujado desde a época que eu não sabia hebraico. Ela vem de palato, céu da boca. Antigamente, as parteiras passavam suco de tâmaras ou óleo no céu da boca do recém-nascido para estimular o reflexo de sucção, para criar apetite. Pera, então educar não é enfiar a régua goela abaixo? Pelo contrário, é criar um gosto, um desejo de sabedoria. E tem mais. O texto diz, no caminho em que deve andar, mas literalmente seria algo como, conforme a sua inclinação. Ou seja, se o moleque nasceu para ser artista, não adianta forçar ele a ser contador só porque dá dinheiro. É por aí. O Juarez reforça que caráter se planta cedo, mas essa plantação exige entender quem a criança é. Não é fabricar robôs, é moldar identidades únicas. O que é muito mais difícil do que só dar um tablet para a criança ficar quieta. O famoso cale-se e tome a Peppa Pig. Realmente, criar apetite por coisas boas dá trabalho. Mas, voltando para a vida adulta e a luta pela sobrevivência, diligência. O capítulo termina com uma promessa de promoção, certo? Viu um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não estará entre os de plebe sem nome? Isso aqui é a meritocracia raiz do mundo antigo. Mas isso funcionava mesmo? Porque hoje a gente sabe que quem é promovido às vezes é o sobrinho do dono. No mundo antigo, a sociedade era super rígida.
Você nascia camponês, morria camponês. A única escada social real era a habilidade técnica. Se você fosse um escriba, um metalúrgico ou um músico excepcional, você furava a bolha e ia parar na corte. Então, a excelência era o passaporte. Exato. Não era sobre bajular. Era sobre ser tão bom que o rei não podia se dar o luxo de te ignorar. É o oposto do quiet quitting. É fazer o seu trabalho virar uma obra de arte, seja ela qual for. Isso me lembra aquela frase: trabalhe até que você não precise mais se apresentar. O Juarez Barbosa reuniu tudo isso no livro e o que eu acho fascinante é como ele conecta a reputação, criação de filhos, combate à preguiça e excelência no trabalho. É um ecossistema, Milos. Se você é preguiçoso, o cara do leão, você não tem excelência. Se não tem excelência, não constrói um bom nome. Se não tem um bom nome, que exemplo você vai dar pro seu filho quando for passar o óleo no céu da boca dele? Bum! Caiu o microfone aqui. É tudo interligado. O livro Provérbios na Prática, 31 dias de sabedoria para transformar sua vida, está disponível na Amazon e, olha, depois dessa conversa, acho que vale a leitura só para parar leões na rua. Com certeza, e para aprender a criar apetite pela vida real, não pela virtual. É isso, pessoal. Se esse episódio te fez pensar, ou pelo menos rir da sua própria preguiça, manda o link agora para aquele amigo que diz que não pode sair porque o horóscopo